Pois bem, na primeira parte da nossa aula, nós falamos sobre dualismo. Após o nosso breve intervalo, nós falaremos acerca da segunda corrente da filosofia e religião a que nos propusemos, que é o monismo. E foi feita uma pergunta: será que nós realmente conhecemos o monismo? Você conhece o monismo? O termo monismo, que significa literalmente doutrina da unidade, foi cunhado no século XVIII pelo pensador Christian Wolff e posteriormente popularizado por Ernst Haeckel e William Ostwald. Monismo é a teoria filosófica que toma como base de todo o ser uma única substância ou uma única espécie de essência. O monismo opõe-se ao dualismo e ao pluralismo, pois reduz as relações, ou seja, o monismo ele é reducionista, reduz as relações a um princípio fundamental, único ou unitário, que tudo explica e tudo contém. Encontra-se concepções monistas, e agora estamos falando do monismo de um ponto de vista religioso, encontra-se concepções monistas na filosofia hindu, no pensamento chinês, na filosofia grega, desde a pré-socrática até a pós-socrática. Filosofia grega, desde a filosofia grega pré-socrática até a pós-socrática, nós encontramos monismo. A nota comum entre os sistemas monistas é a redução de todas as coisas e princípios à unidade. Quer quanto à substância, no monismo ontológico, metafísico religioso, quer quanto às leis lógicas ou físicas, no monismo lógico, ou quanto à base do comportamento moral, no monismo ético. Para o ilozoísmo grego, toda a matéria é viva, ou em si mesma, ou porque participa da alma do mundo. Toda a matéria é viva, ou ela é viva em si mesma, ou ela participa da alma do mundo. Compartilhando essa concepção, Tales de Mileto, Aximandro, Heráclito, Parmênides, Demócrito, Epicuro e Lucrécio, todos eles participam dessa concepção monista. O ilozoísmo se manifesta ainda na física dos estoicos. Tem a metafísica dos estoicos e tem a física dos estoicos. A metafísica, aquilo que vai além da substância, e a física. Para quem o pneuma, composto de ar, substância fria, e fogo, substância quente, é o princípio de todas as coisas. Então, para o ilozoísmo, o pneuma é o princípio de todas as coisas. Depois do renascentismo, o monismo ontológico ou religioso encontrou um de seus maiores pensadores no italiano Giordano Bruno, para quem Deus
suprema unidade de todas as coisas, se confunde com a natureza de que é vida, força e matéria. Ou seja, algo de panteísmo no pensador italiano Giordano Bruno. Outro monista foi o holandês Baruch de Spinoza, defensor da ideia segundo a qual o espírito e o corpo são atributos da substância divina, sendo Deus e a natureza a mesma coisa. Se Deus e a natureza é a mesma coisa, se tudo é Deus e Deus é tudo, nós temos em Spinoza algo de concordância com o panteísmo presente no hinduísmo. A monodologia, a monadologia de Lembski. A concepção em Lembski de que tudo é uma só essência, uma só substância. Isso representa um monismo espiritualista também cabível a Berkeley e a Rudolf Erwin Lotze. No monismo materialista, ateu, no monismo materialista, em oposição, inclui-se Thomas Hobbes, John Tollade e outros. Na passagem para o século XIX, Herder e Goethe representaram um monismo panteísta como o de Bruno Giordano e Baruch Spinoza. Com Heinkel, o monismo como sistema filosófico materialista prevaleceu sobre tendências idealistas no pensamento contemporâneo. No Brasil, a difusão das ideias de Heinkel se deu por meio da chamada Escola de Recife. Pois bem, com Tobias Barreto e seus discípulos, dentro dessa Escola de Recife. Dentro do monismo naturalista, a maneira de Heinkel, inclui-se ainda a doutrina de Ostwald, para quem a única e última realidade é a energia. Isto posto, se o monismo é a doutrina de que tudo se resume a uma unidade, inclusive o ser humano, quais os efeitos práticos do monismo? Preocupante, há que se meditar, já que tudo é uma unidade, inclusive o próprio homem é uma unidade. Quais os efeitos práticos do monismo? O monismo é uma doutrina com efeitos bem práticos. Bem práticos. No dia a dia, convivemos com o monismo. Para a maioria dos cientistas, filósofos, médicos e até teólogos, o homem é composto de apenas uma substância, a física. Então entra em choque com a posição teológica tricotômica, que diz que o homem é um ser tripartido, tem três partes, tem corpo, alma e espírito, ou espírito, alma e corpo. Entra o monismo em direta rota de colisão com a teologia tricotômica.
chame isso, no monismo, de materialismo ou fisicalismo. Mas no final dá no mesmo, na prática dá no mesmo. O velho monismo, porque ele é antigo, sendo trazido de volta sob roupas novas, com ares elegantes, de uma sabedoria que nada sabe. Embora existam várias teorias dentro do monismo, no final todas elas acabam por reduzir o homem a um elemento único, geralmente físico. Então não há lugar para a espiritualidade. Não há lugar para a espiritualidade. Há um materialismo reinante, se o homem é reduzido a um único elemento, geralmente o elemento físico. A esta altura, você, nós, já devemos estar se perguntando por que é importante saber disso, por que é importante entender o monismo. E quais seriam as implicações caso nós não venhamos a entender, a perceber a existência do monismo. Na verdade, embora não chamado pelo nome apropriado, o monismo ele rasteja, ele está escondido, ele se rasteja, mas ele está presente em muitos consultórios, laboratórios, sala de estar e até em igrejas. O monismo. Vejamos, por exemplo, que a maioria dos cientistas neurocognitivos acreditam que a mente possa ser explicada somente pela abordagem física. E aí fica uma reflexão. Será que verdadeiramente a nossa mente pode ser explicada somente por uma abordagem física? Ou a mente é faculdade da alma e a alma é um ente espiritual? É justamente este monismo, materialismo, esse monismo que diz que o homem se reduz apenas ao seu corpo físico. É justamente esse monismo materialista que dá base para muitos dos atuais tratamentos para os problemas humanos. Tratamentos tanto de ordem psicológica como de ordem física tratam o homem como se o homem fosse apenas um animal, tivesse apenas um corpo físico. Receitando para os mesmos, estamos falando aqui de médicos, de psicólogos, de psiquiatras, receitando para os mesmos substâncias cujo poder de atuação é confinado no corpo, sem preocupar-se com a questão do espírito e da alma. Ou seja, a química de ajuste fino do cérebro humano está sujeito a esse tratamento à base de substâncias, à base de combinados químicos. Este modelo de abordagem muitas vezes aceita acriticamente, aceita sem analisar, aceito sem ser analisado, tem caminhado como uma crescente avalanche de publicações que existem, que insistem em dizer que ficamos doentes na alma ou na mente. Embora o discurso pareça divergir, diferenciar uma coisa da outra, a alma da mente, no final não está diferenciando.
Nós sabemos que a mente e a alma não são as mesmas coisas. A mente é uma faculdade da alma. Quando estudamos antropologia, aprendemos isso. Uma antropologia tricotômica, um homem, corpo, alma e espírito, a alma, a mente é a faculdade da alma deste homem. Dentro de uma tricotomia teológica. Então entra em cena a discussão, entra em cena o monismo, que põe fim às discussões e impõe que a solução para os males da mente e da alma esteja na medicação física. Como é que uma medicação física pode resolver um problema da alma se a alma ela trafega, ela caminha entre o material e o espiritual? Em resumo, para ambos os males físicos e mentais ou psicológicos, o remédio acaba sendo o mesmo. Visto por este prisma, visto por esse ponto de vista, o que parece ser a celebração do descobrimento científico ou a apropriação de avanços tecnológicos e descobertas recentes, na verdade é um reducionismo inapropriado. O homem ele é reduzido a um animal. A questão de alma e espírito no ser humano não é considerada. Um reducionismo inapropriado, cujas implicações são desconhecidas da maioria das pessoas. Como é que nós tratamos um ser humano como um ser uno? Como algo que se encaixa dentro desse monismo filosófico. Sendo que quando olhamos para a Bíblia Sagrada, olhamos para a teologia, o homem é corpo, alma e espírito. O Paulo diz, o Deus de paz os santifica em tudo, espírito, alma e corpo. Sejam plenamente irrepreensíveis, espírito, alma e corpo. Como se pode tratar um ser que é teologicamente tripartido, espírito, alma e corpo, com base em uma filosofia monista que faz deste ser simplesmente um corpo físico? Pensemos nisso. Como deveríamos tratar as doenças da alma? Toda doença da alma deve ser tratada com remédio, com substâncias? Ou há outras maneiras de se tratar doenças da alma? Pensemos nisso. Pensemos em psicologia, embora não sejamos psicólogos, somos estudantes de teologia, mas a teologia, ela se preocupa com o homem, assim como a psicologia também se preocupa. Então deve o teólogo conhecer também psicologia. Pensemos nisso. Como deveríamos tratar as doenças na alma? Há hoje em dia uma tremenda pressão para que aceitemos que todas as doenças, o que certamente inclui as desordens mentais, tenham tão somente uma causa física. Será que as doenças mentais têm tão somente uma causa física? Será que é somente tratar com remédio? Se isso for assim, e nada mais há do que o físico, se nós aceitarmos essa ideia monista,
Então o tratamento e a cura devem ser encontrados somente no universo físico. E aí então não adianta orar. Não adianta orar. Se tudo é físico, se todo o tratamento é encontrado somente no universo físico, para que orar? Para que ler as Escrituras e usar as Escrituras como alívio para questões ligadas à psique? Para que o psicólogo usar do diálogo com o seu cliente se é tudo físico? Para que o pastor ensinar a igreja a orar, ensinar a igreja a confiar em Deus? E até o católico. Para que o católico fazer as suas promessas aos seus santos se é tudo físico? Deveriam os cristãos, tanto evangélicos quanto católicos, concordar com esta conclusão monista? Há que se analisar. E a problemática vai além, visto que a alma acaba por ser definida como nada mais do que algumas funções cognitivas e emocionais. A alma, a tricotomia, ela cai por terra. A alma não tem nenhuma ligação com o espírito. Quando nós aprendemos que o homem é corpo, alma e espírito, ou espírito, alma e corpo. Nós aprendemos que o espírito é a vida da alma e a alma é a vida do corpo. Então fica problemático conciliar a teologia tricotomista da maior parte dos evangélicos. Alguns são dicotomistas, mas também fica complicado conciliar com o monismo. Veja, a problemática vai além, visto que a alma acaba por ser definida como nada mais do que suas funções cognitivas e emocionais, todas emanando do seu órgão físico correspondente. Acabou o mundo espiritual. A partir de tal perspectiva, o espiritual é virtualmente posto de lado. Acabou o mundo espiritual e fica fora de consideração. Jesus, que tratava de outros assuntos, acabou por nos dar vislumbre suficiente. Ele estava tratando de outros assuntos, mas ele acabou por nos dar um vislumbre suficiente, claro, de que a morte pode atingir mortalmente mais que o nosso corpo. Se ela atinge mais do que o nosso corpo, é porque para Jesus nós temos mais que um corpo. Olha o que Jesus disse: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aqueles que podem fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. E aqui há toda uma discussão, nós não vamos entrar nessa questão porque não é o momento, é toda uma discussão entre tricotomistas e dicotomistas, porque Jesus não fala do espírito, ele fala só da alma. Isso provoca toda uma discussão interessante que deve ser estudada, deve ser examinada, mas não nesse momento. Mas veja a fala de Jesus: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Acabou o monismo na fala de Jesus. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Mateus capítulo 10, e aí leiam do 24 ao 28. Ainda temos o registro do sábio, o sábio aqui é Salomão, que nos adverte a constante lembrança do Criador, antes que sejamos visitados pela morte.
que nos divide de tal forma a fazer com que o corpo, que é pó, volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Notemos a ausência de um terceiro elemento. Ele não fala da alma, nos divide. Por que ele não fala da alma? Porque na concepção dele, alma e espírito seguem juntos para Deus, e Deus dá um destino. Olha o que ele diz. O que diz o nosso texto. Ainda temos o registro do sábio, no caso Salomão, que nos adverte a constante lembrança do Criador, de Deus, antes que sejamos visitados pela morte, que nos diz de tal forma, que nos divide de tal forma a fazer com que o corpo, que é pó, volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7. E aí nós notamos a ausência de um terceiro elemento, que é a alma, porque na fala de Salomão ela está incluída. Cabe aqui lembrar que nós não devemos procurar teologia sistemática nos livros poéticos. Não é essa a função deles. Não podemos abrigar ambas as noções, monistas e bíblica. Não dá para crer na Bíblia e crer na filosofia da religião chamada monismo. Não podemos abrigar ambas as noções, monista e bíblica, pois uma anula a outra. Pode ser que alguém ache que seja possível. Reflita aí. Podemos abrigar ambas as noções, a monista e a bíblica? Se aceito que o homem é uma máquina humana, física, o homem é apenas uma máquina, o que é deixado para as ordens e diretrizes espirituais da Escritura? Se eu aceito o monismo, o homem é um só, ele é uma máquina física. O que é deixado para as Escrituras? O que é deixado para as ordens e diretrizes espirituais da Escritura? Bem como as suas ilustrações e úteis estratégias. Para que serve a Escritura se o homem for apenas uma máquina humana física? Por conta da ênfase da psicologia e medicina, o elemento espiritual é considerado de pouca importância ou irrelevante. Quando a psicologia e a medicina se concentram no monismo, o elemento espiritual é considerado de pouca importância, ou às vezes até irrelevante. Então, necessário se faz um exame mais profundo do monismo. Um exame mais profundo acerca dos pressupostos bíblicos e teológicos por trás do que normalmente não enxergamos como assunto teológico. Quando alguém vai ao psicólogo, quando alguém vai ao médico, quando alguém tem um parente ou a própria pessoa precisa de um psiquiatra, ela não vê, ela não enxerga assuntos teológicos por trás disso. E é necessário que seja feito um exame mais profundo dessa questão, de modo a pensar mais cuidadosamente sobre aquilo que normalmente não costumamos questionar.
No que tange à antropologia bíblica, teológica, precisamos buscar levar a sério. Nós temos que levar a sério a antropologia bíblica. A antropologia bíblica. Sendo você tricotomista, você vai perceber espírito, alma e corpo. E o Paulo diz, e o Deus de paz vos santifique em tudo, espírito, alma e corpo. O escritor aos Hebreus fala de espírito, alma e corpo. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que espada alguma de 2 gumes, que penetra até a divisão das juntas e medulas, corpo, e é apta para discernir as intenções do coração. Ou seja, há uma divisão a ser penetrada. No que tange à antropologia bíblica, precisamos buscar levar a sério a tricotomia. Espírito, alma, corpo. As implicações de sustentar a crença bíblica de que o ser humano é mais do que uma máquina ou um animal, e assim, depois de considerarmos a Bíblia, depois de considerarmos a teologia, assim nos apropriar do que a ciência tem a nos ensinar. Porque senão nós vamos nos tornar monistas. De modo que não sejamos monistas na prática. Será que é possível sermos cristãos na teoria, cristãos na fé e na prática sermos monistas? Então vejamos. E assim, depois de ter examinado bem a questão, nós apropriemos do que a ciência tem a nos ensinar, de modo que não sejamos monistas da prática, ainda que sustentando uma teologia diferente, uma teologia cristã, tricotômica. Fica aí a análise dessa questão, se nós realmente conhecemos o monismo, e se ele, na prática, no dia a dia, choca-se ou não com a teologia cristã ou com a filosofia da religião cristã. Temos também, nos nossos slides que estão à disposição, o site de onde foi tirado esse texto. Você conhece o monismo?